Olá, bem-vindos ao módulo de padronização. Antes de falar sobre padronização, vamos falar sobre os tipos de redes que existem. O primeiro tipo de rede que vamos falar é a WAN, rede de área abrangente. É um tipo de rede que, como o nome diz, abrange diversas cidades, países ou mesmo o mundo inteiro, como por exemplo é a internet. Um outro tipo de rede é a MAN, rede de área metropolitana. É um tipo de rede que abrange uma única cidade, seja ela pequena ou grande. E finalmente temos a LAN, a rede de área local. Esta sim está confinada a uma empresa, a um campus, por exemplo, de universidade, a um campus fabril, ou até mesmo um campus empresarial, um único prédio ou uma única edificação pequena. E é justamente aí que está o âmbito da rede de cabeamento estruturado. Portanto, neste curso focaremos nas redes LAN e não nas redes MAN nem WAN. Para entendermos sobre a padronização, vamos entender um pouco da evolução do cabeamento. Primeiramente, o cabeamento estruturado foi desenvolvido para atender justamente as redes de áreas local, as LANs. Mas ele evoluiu bastante a partir de sistemas que eram proprietários, sistemas que atendiam apenas telefonia, apenas dados, apenas redes de televisão, redes de CFTV. Também as redes proprietárias tinham seus próprios tipos de conectores, tipos de mídias, tipos de cabos. E as topologias eram totalmente diversas, cada tipo de rede tinha uma topologia diferente. Você pode notar que temos vários tipos de conectores diferentes utilizados em redes proprietárias, seja redes proprietárias para imagens, dados, telefonia ou vídeo. Conectores para cabos de par trançado, conectores para cabos coaxiais. Tem exemplos aí também de segmentos de cabos de par metálico e cabos coaxiais. Todos eles coexistindo num único ambiente, o que atrapalhava muito a manutenção sem seguir nenhuma padronização. Em termos de topologia, existem grandes padrões, como por exemplo a topologia barramento, anel e estrela. Quando as redes eram proprietárias, cada tipo de rede tinha um tipo de topologia próprio, incompatíveis entre si. Redes mais antigas seguiam um padrão barramento de topologia, onde todos os nós eram anexados a um único cabo, a um único segmento, que poderia ser coaxial, por exemplo. Se houvesse uma interrupção nesse cabo, a rede toda caía. Uma evolução do barramento seria a topologia anel, onde você tem um fechamento desse barramento e, portanto, um caminho alternativo para que as comunicações ocorram se um lado estiver interrompido. Mas esses dois tipos não são ideais para grandes volumes de informações e muito sujeitos a interrupções caso um cabo esteja partido. A topologia estrela é uma topologia utilizada pelo cabeamento estruturado e por alguns outros tipos de rede que, embora utilizem maior quantidade de cabos, ela é muito mais segura, pois a interrupção de um único cabo não interrompe a rede inteira. E também, como eu tenho um cabo para cada nó da rede, eu tenho possibilidade de largura de banda e velocidade diferenciada, sem ter problemas de largura de banda quando eu agrego muitos nós à rede. O cabeamento estruturado, como veremos, é baseado na topologia estrela. A evolução do cabeamento se deu por conta da padronização, ou seja, da criação de normas nacionais e internacionais que visam aumentar a qualidade, aumentar a padronização de meios físicos, conectores, topologias, melhoria na segurança, tanto das pessoas quanto da propriedade e até mesmo a proteção ao investimento de quem está instalando e utilizando uma rede. A gente vai ver com detalhes a seguir cada uma dessas vantagens de um cabeamento estruturado que é padronizado por normas. As normas serão também um capítulo à parte. Veremos no módulo quais são as principais normas que versam sobre o cabeamento estruturado. Veja esta foto como exemplo. É um tipo de cabeamento que não está seguindo normas, não pode ser considerado estruturado. Não foram utilizados guias, locais por onde se passa cabos, quantidades de cabos, identificação. Isso acarreta muitos problemas de downtime de rede, redes que são desconectadas erroneamente ou até mesmo sobreaquecimento de equipamentos porque o ar não vai fluir corretamente dentro dos racks e dentro dos equipamentos eletrônicos. Primeiramente, vamos falar um pouquinho sobre
as características e as desvantagens de um cabeamento que não é estruturado, ou seja, um cabeamento que não segue normas. Primeiramente, como já falamos, ele é proprietário. Para cada tipo de aplicação, você vai ter uma topologia, mídias, conectores, um tipo de manutenção e até mesmo caminhos diferentes por onde passam esses cabos. Ele não tem flexibilidade. Se você quiser trocar de aplicação, de vídeo para dados, para telefonia, você tem que trocar cabos, trocar conectores, trocar de caminhos e até mesmo utilizar distribuidores diferentes para ativar os sinais. Baixíssima capacidade de expansão. Quando você não segue normas, você não prevê uma expansão do cabeamento. Cada vez que você tem mais pessoas a serem atendidas ou uma área a mais a ser atendida, eu tenho que refazer o projeto ou parte da instalação. Então a expansão fica bastante prejudicada, necessitando de um custo bastante alto para eu conseguir prover essa expansão. O que parece ser uma vantagem, que é um baixo custo inicial, já que eu estou colocando componentes não padronizados, revela-se um problema, pois aumenta muito o custo da manutenção. São equipes diversas, com diferentes habilidades, tendo que tratar com diferentes ferramentas, conectores e caminhos. Então o custo total de propriedade de um cabeamento não estruturado é alto. Como já falamos, os caminhos para cabos diferentes são distintos, os racks são diferentes. Isso leva a uma maior complexidade e por isso o custo aumenta bastante e também necessito de equipes diferentes, com diferentes habilidades para dar manutenção e suporte a um cabeamento não estruturado. Nesse slide, vemos o exemplo de um cabeamento estruturado, onde você tem uma divisão clara do que é um cabeamento horizontal, um backbone, os distribuidores, as salas técnicas onde estão os racks e onde ficam os usuários. Vamos explorar nesse e nos próximos módulos com mais detalhes cada uma dessas partes do que é um cabeamento estruturado. E quais são então as vantagens de ter um cabeamento que segue normas? Veremos nos próximos slides um detalhamento maior, mas como resumo teremos padronização, durabilidade, flexibilidade, modularidade, integração, segurança e performance. A primeira vantagem é a padronização, pois o cabeamento estruturado é regido por normas nacionais e internacionais. Inclusive a Nexans está presente nos comitês normativos nacionais e internacionais, auxiliando no desenvolvimento e evolução dessas normas. Então é muito importante que numa padronização você siga as normas. Vamos ver a seguir quais são as normas nacionais e internacionais de cabeamento estruturado. Também, ao seguir um cabeamento que é padronizado, você vai ter uma garantia de compatibilidade com diversos equipamentos ativos que trabalham com cabeamento, como por exemplo switches, servidores, placas de rede, roteadores, conversores de mídia, pois os fabricantes desses equipamentos, ao desenvolver esses dispositivos, se espelham nas normas de cabeamento para saber o que eles vão encontrar de mídia física no mercado, para ter certeza que seus protocolos e suas velocidades vão trabalhar corretamente. Por ser padronizado, também vai haver uma maior facilidade para encontrar componentes de cabeamento no mercado. Seguindo normas, você vai ter um projeto padronizado. A manutenção vai ser muito mais fácil, pois os componentes são padronizados, as habilidades das pessoas que vão dar essa manutenção também vão ser baseadas em normas. Isso vai levar a um custo total de propriedade menor do cabeamento estruturado. Lembre-se, temos que levar em conta não apenas o custo inicial de um cabeamento, mas todo o custo de sua manutenção. E como veremos, um cabeamento estruturado deveria durar pelo menos 10 anos. Então, ao computar todo esse custo de manutenção, que será facilitado ao ser um cabeamento padronizado, teremos um custo de propriedade total menor. Outra vantagem do cabeamento estruturado é a durabilidade. Um cabeamento estruturado, bem projetado, bem instalado, tem que durar pelo menos 10 anos. Inclusive, a própria Nexans dá uma garantia estendida de 25 anos ao seu cabeamento. E não é à toa, pois ele deve suportar tecnologias atuais e futuras de telecomunicações e de redes. Os caminhos projetados de acordo com as normas devem suportar tanto as aplicações atuais, a quantidade de usuários atuais, quanto usuários futuros
que são previsíveis dentro de uma instalação. Isso tudo significa o quê? Maior proteção ao seu investimento. Flexibilidade. Com a flexibilidade maior, pode-se trocar de aplicação ou até mesmo de dispositivo e ainda assim ser atendido pelo mesmo ponto de cabeamento sem precisar mexer ou trocar um cabo. Ou seja, você tem hoje um computador conectado ao cabeamento. Amanhã quer retirar o computador, colocar um telefone, uma impressora ou até mesmo uma câmera de segurança. Num cabeamento proprietário, você teria que trocar os cabos e conectores. Em um cabeamento estruturado, você vai utilizar o mesmo ponto de telecomunicações, apenas realizar uma manobra no rack, no distribuidor, e você vai ter uma mudança de aplicação muito rápido e, portanto, flexível. Mudanças de layouts nos escritórios deixam de ser uma grande preocupação, com ativação rápida dos pontos, com baixo custo e menor ou nenhum transtorno. Ou seja, em um projeto baseado em normas, você pode ter conceitos de escritório aberto, que disponibilizam, por exemplo, pontos de consolidação, que veremos em um outro módulo. Com isso, mudanças de layout ficam muito mais fáceis, pois eu posso reinstalar apenas parte pequena do cabeamento e rapidamente ter o escritório funcionando novamente. Finalmente, uma única infraestrutura que poderá atender diferentes sistemas: TI, áudio, vídeo, segurança, controle de acesso, iluminação e outras aplicações que estão surgindo no mercado. Modularidade. Vamos ver que o cabeamento estruturado é composto por vários módulos, que a gente chama de subsistemas. Eles são relativamente independentes. Com isso, eu consigo fazer alterações, mudanças, sem alterar todo o resto de uma instalação. Eu consigo alterar apenas pedaços desse cabeamento para fazer, por exemplo, um upgrade ou mudança de layout. Pelo fato do cabeamento ser modular, isso significa que eu também posso ampliar a instalação de cabeamento ou até mesmo reduzir sem impactar no restante da instalação. Ou seja, ele pode ser implementado ou atualizado em etapas. Outra vantagem é a integração. Eu terei uma única infraestrutura de comunicações atendendo a diversas aplicações ou sistemas de rede diferentes, como por exemplo sistemas de voz, dados, imagem, vídeos, segurança ou até mesmo internet das coisas. Uma única equipe consegue fazer a instalação e a manutenção de todas essas aplicações porque o cabeamento tem uma infraestrutura em comum e todos os sistemas compartilham os mesmos caminhos. Segurança. Este é um tópico bastante importante e muitas vezes deixado em segundo plano. Quando fazemos um cabeamento baseado em normas, também temos preocupação com a segurança das pessoas, segurança da edificação, contra a propagação de incêndio, gases, contra choques elétricos que podem ferir ou até mesmo matar pessoas, contra inundações ou o ingresso de qualquer tipo de contaminante na sua edificação. Seguindo normas, você vai projetar e instalar corretamente, diminuindo a incidência desse tipo de problema. Não poderemos deixar de falar no desempenho. A Nexans, assim como demais fabricantes top de mercado, seguindo as normas, sempre procuram superar essas normas e colocar produtos no mercado que superam o seu desempenho. Tendo sistemas com maior desempenho, você vai assegurar que os erros de transmissão de dados sejam menores ou até mesmo nulos. Isso vai permitir que as suas redes rodem na velocidade plena, sem lentidão ou queda de aplicações. E redes mais rápidas, com menos problemas, com maior confiabilidade, vão aumentar e muito a eficiência dos negócios da empresa. Então, resumindo, o que vimos nesse módulo? Vimos todas as vantagens que uma padronização oferece no cabeamento estruturado. E vimos também todas as desvantagens de um cabeamento proprietário, aquele que não segue as normas. Vamos para a seção de perguntas e respostas, onde você pode avaliar o que você aprendeu neste módulo. Se você precisar, volte, reveja alguns slides antes de responder. Primeira pergunta: qual tipo de cabeamento apresenta menor custo de manutenção e maior durabilidade? Proprietário ou baseado em normas? Segunda pergunta: cite 3 vantagens de usar um cabeamento estruturado. Terceira pergunta: qual deve ser a durabilidade mínima de um cabeamento estruturado?
Vamos às respostas. Primeira resposta: qual o tipo de cabeamento que apresenta menor custo de manutenção e maior durabilidade? Fácil, aquele que é baseado em normas. Segunda resposta: 3 vantagens de usar um cabeamento estruturado. Vamos colocar todas elas, você poderia ter citado quaisquer delas. Padronização, durabilidade, flexibilidade, modularidade, integração, segurança e performance. E por fim, qual deve ser a durabilidade mínima de um cabeamento estruturado? Resposta: 10 anos pelo menos. Então é isso, pessoal, encerramos esse módulo. Nos vemos então no próximo módulo que trata sobre padronização e normas. Até lá!